Vai. 1, 2, 3. Conectando ainda. Fazendo os testes. Câmera tá ok. Maurício tá me ouvindo? Tá me ouvindo também? Beleza. Tô te ouvindo também. Tudo certo. Que bom. Tem uma turminha aí. Show. Então, vamos nessa. Vamos nessa. Texiana. Oscilar na internet, não? Acho que deu uma osciladinha, mas tudo certo. Bom, beleza. Chuva e vento forte em Tubarão. Pode ser isso. Vamos nessa. Então, cara, começando, né? Oficialmente a primeira live da Tex do ano, né? Depois da fusão. Começar pelo quem somos. Então, vou dar a oportunidade do Maurício falar primeiro, já que eu vou acabar falando um pouquinho mais, conduzindo aqui o processo. Mas, Maurício, se apresenta aí. Bora lá, então. Quem é a Tex, né? A Tex é um sonho tornando realidade aqui para nós, para nossa equipe, né? A gente éramos duas famílias que nos juntamos esse ano, né? Duas agências que já vinham aí embaladas no mercado, e aí, como a gente estava embalado para o mesmo objetivo, a gente decidiu dar as mãos aí, se abraçar e se embalar junto ainda mais. Então, a Tex hoje é uma agência de marketing, a gente tem uma equipe aí muito versátil, muito competente para atuar como uma agência full service, né, com todos os serviços aí de marketing digital para os clientes aí que querem realmente pisar no acelerador, gerar mais resultados, né, já tem uma presença aí consolidada, mas querem pisar no acelerador e aí gerar mais resultados de marketing, de vendas, de forma integrada, de forma estratégica, né? Então, a gente atua aí com todos os serviços, com bastante planejamento, mas com a mão na massa também, para gerar esses resultados aí para os nossos clientes. Boa. Boa de pensar e boa de executar. Isso aí. Em resumo, né? Então, eu sou o Fernando, né? Faço parte aqui do time de vendas da Tex, responsável pelo setor comercial. O Maurício é o nosso CEO, a mente que conduz aí a nossa trajetória. Um detalhe importante é que na fusão cada um matou um concorrente forte. Unificou, juntamos as forças. O Maurício gosta de falar isso, e 1 mais 1 virou 3. Então, para a galera que está chegando agora, vai ser um bate-papo muito bacana. Quem quiser contribuir nos comentários, pode jogar ideia, pode jogar dúvida, a gente vai trabalhar em cima disso. E para quem estiver ouvindo depois, né, isso aqui vai ficar arquivado também. Siga nossas redes sociais, acesse nosso site, conheça um pouquinho mais sobre a agência e chama eu. Vamos nessa. Cara, tocando o barco aqui então, o que a gente vai fazer aqui hoje, Maurício? Cara, hoje a gente vai falar de marketing e vendas, mas até o marketing focado em vendas, né? Porque até na própria agência a gente trabalha muito a parte de branding de muitos clientes, né? O trabalho de marca que a gente vem fazendo durante o ano inteiro, de construção de audiência e tudo mais. Mas nesse momento não adianta falar muito disso, né? A gente usa essa base construída para realmente extrair os melhores resultados e fechar o ano aí bonito, fechar o ano batendo meta, né? No ano passado aí a gente viu que 74% das empresas entrevistadas no panorama de marketing e vendas, né, que é a maior pesquisa de marketing e vendas do Brasil hoje, a gente viu que Feita pela 74% RD. das empresas não bateram meta, né? E a gente sabe por que as empresas não estão batendo meta. Não é mercado, não é política, não é o clima, não. São alguns detalhes importantes aí de marketing e vendas e a gente vai falar sobre isso hoje para realmente gerar resultados aí nessa reta final do ano. É isso aí. E como é que vai funcionar aqui hoje, tá, pessoal? A gente vai trazer uma estratégia, certo? De forma muito visual, para a gente ser mais prático e mão na massa. Dentro dessa estratégia, a gente vai analisar prazos de ação de curto prazo, o que fazer de forma imediata, e de médio prazo, o que a gente faz a seguir dessa estratégia. E aí, claro, né, como a gente trouxe, é mão na massa, então a gente vai ter exemplo passo, né, exemplo prático de ação com passo a passo. Então é nessa estrutura que a gente vai trabalhar. Quem se sentir confortável, quiser levantando à medida que as coisas vão acontecendo, fiquem tranquilos aí. Um detalhe importante, né, que o Maurício comentou ali das empresas não terem batido meta, a gente tem aí um cenário onde 78% das empresas que foram entrevistadas na Panorama, da RD,
tinham, né, a expectativa de crescer em 2024. E a gente viu ao longo do ano muitas empresas crescendo, algumas de forma mais ordenada, algumas de forma ainda muito no feeling, né, desordenada, mas crescendo em si. E o que difere, né, um time do outro? Bom, uma concepção de execução, acredito, né, Maurício? Acho que empresas que fazem, mesmo que não estão fazendo tudo 100% corretamente, estão na frente de quem está só pensando, não está arriscando, não está colocando a cabeça para fora ali para conseguir tentar brigar no mercado, né? Então, acho que o primeiro passo é isso, ação, né? E aí uma ação ordenada é muito melhor. Né? E aí, para a gente, então, iniciar o papo, bora começar? Existem 3 formas, pessoal, básicas, né, de uma empresa ganhar dinheiro. Como é que uma empresa fatura mais? E aqui são os 3 pilares principais, né? Toda questão além disso são variações da mesma coisa. Nós já vamos discutir um pouquinho. Bom, primeiro passo, né, que eu posso trazer mais receita para dentro de casa. Na aquisição, aumentar o número de clientes ativos, né? Então, geralmente é o captar novos clientes. Aqui, boa parte da galera se concentra nisso, né, Maurício? A gente tem visto muito no mercado a galera só ir atrás de gente nova. Hoje nós vamos trazer umas ideias de curto prazo aí para virar esse cenário. Quem está começando, obviamente, é necessário, né? Mas para quem já está estabilizado aí, está esquecendo que tem ouro na carteira, no sistema, no bolso aí, né? Que poderia estar usando. O segundo momento, né, que a gente pode ganhar mais dinheiro na empresa, aumentar o ticket médio, valorizar, né, o nosso passe, por assim dizer, incentivar os nossos clientes a gastarem mais, a investirem mais com a gente, né, em fato. E aí também é aumentar a frequência de compra, melhorar a minha recorrência, né, que eu tenho meu ciclo de compra muito comprido, quando eu encurto ele, naturalmente eu faturo mais e isso me gera mais receita. Então, qualquer estratégia, qualquer variação vai ter como base ou faturar mais, ou trazer mais clientes ativos, ou reduzir o ciclo, né, aumentar a recorrência, reduzir o ciclo de compra do meu cliente. Tá? Então, basicamente, a gente tem aquisição, ticket médio e recorrência no geral. Tá? E aí, para a primeira estratégia, já trazendo bem mão na massa de um ponto que é o principal data aí para venda agora, né, Maurício? Black Friday. Uhum. Estamos oficialmente na pré-Black Friday, né? Já estamos atrasados se não começamos ainda a trabalhar alguma coisa para novembro, né? No planejamento, nas execuções. Então vamos lá. Primeira estratégia, de curto prazo, né? A ideia aqui é que a gente consiga trazer uma visão de cenário um pouco mais rápida. Cara, vamos falar de base, né? Inbound, estratégia inbound. Maurício, uma ação, bem na hora que foi tomar um golinho, né? Sacanagem. Cara, as ações de curto prazo, de médio prazo que as empresas podem fazer, que a gente tem feito com os nossos clientes a nível de, né, Black November, Black Friday, Black Week, seja lá o que for, da melhor data de compra e venda do ano, né, para basicamente todas as empresas. Uhum. Existem várias estratégias aí, né? A gente vai apresentar aqui as que a gente considera mais prováveis de dar certo. Não quer dizer exatamente as melhores, mas as mais prováveis, né? De acordo com uma lógica aí estratégica de marketing e vendas. E essa pré-Black Friday, ela, para as empresas que se prepararam, e aí eu não estou dizendo planejamento de campanha de Black Friday, mas se prepararam a sua audiência, já vem trabalhando a sua audiência ao longo do tempo, já vem com a consciência que é importante, aí falando do inbound, é importante captar esses leads, né, seja via material rico, seja via outras formas, outras iscas digitais ou outros pontos de contato, e aí formando essa base para utilizar agora esse relacionamento e aí fazer um aquecimento, né, desde já, né, quem não começou esse aquecimento ainda dá tempo, né, mas não demora muito aí para se planejar, para colocar em prática as ideias, porque realmente já estamos em cima, e a gente sabe que leva 1, 2, 3 semanas para preparar ali todos os e-mails, o fluxo de automação de e-mail, conectar o WhatsApp para ter aquecimento dentro do WhatsApp também. Então, de curto prazo aqui, o aquecimento dessa base com relacionamento, com muito usando o gatilho da antecipação, né, dando algum spoiler ou outro, a gente sabe que a atenção é muito competida, né, por até grandes marcas, tu pega aí, sei lá, Magazine Luiza, Amazon, os e-commerces aí bombando nessa época do ano, então nada melhor para empresas, especialmente empresas B2B, nada melhor do que aquecer e fortalecer esse relacionamento nessa época, para que no período da Black Friday ou Black Week, né, essa venda
ela já tenha um gatilho ali para ser acionado, né? Se deixar para acionar o gatilho só durante a Black Friday, ok, pode funcionar, é uma das estratégias, mas não é essa estratégia de aquecimento que a gente considera extremamente importante. Vai competir com todo mundo que tá fazendo a mesma coisa, né? A toque de caixa, cara, é amanhã, bora comprar. E aí tu tá nessa concorrência, mas a gente entende que quando vem trazendo a conversa com o cliente, né? Quando vem engajando ele, a oportunidade de compra fica muito mais clara, da pessoa se preparar e tudo mais. E aí vale realmente dar os spoilers, né? Como o Maurício comentou. Então, galera, exemplo prático, tá? Para colocar em ação, né? Então, você vai sair da live hoje, amanhã, você tá com o time. Cara, dá para estipular aí um fluxo de automação, né, para aquecer esses leads na sua base. Se você não tem ferramenta de automação, tranquilo. Apesar de que existem ferramentas aí a partir de R$ 50 por mês, R$ 75 por mês, ou até mesmo de graça, né? Que se você tem planilhado os seus leads, você consegue trazer a ferramenta para fazer isso para você. Mas a ideia é pegar a base. Então, pô, quem já é meu cliente, quem já está comigo, quem que eu posso vender de novo, né? Ou com algum complemento e trabalhar esse pessoal. E aí, a partir disso, também, né? Aliando com o tráfego pago, que é um acelerador impressionante, é incrível, né? O que a gente consegue fazer a nível de estrutura, fazer lista de remarketing, para não só pensar em captar um cliente novo, mas fazer aquele lance da recorrência e o aumento do ticket médio. É fazer o cliente que viria comprar um produto de mim comprar dois. E aí meu ticket médio aumenta, meu faturamento aumenta, e aí né, gira mais grana e eu fecho o último trimestre do ano com chave de ouro, que é essa a ideia aqui, né? Então, nesse ponto, vamos lá, para ser mão na massa. Cara, primeiro ponto, saber dentro de casa quem já teve interesse em comprar comigo, né? Fazer a segmentação dos leads interessados que a gente tem ali, né? E aí, dentro disso, o Maurício vai concordar comigo, se não concordar, a gente já aprofunda o assunto. Cara, a gente precisa ter o dado computado, que seja uma planilha, né? Às vezes a empresa não usa CRM, não investe em... Cara, tranquilo, uma planilha resolve. Exportar a lista do seu RP aí resolve, né? E aí Exato. bater que seja, né, na ponta do lápis não tem problema, o importante é fazer, né? Desenvolver Já fluxo de fica, mídia, já fica aí pode. um alerta, né, para o pessoal que não utilize uma ferramenta, seja uma ferramenta de CRM, uma ferramenta de inbound, né? A gente, como agência parceira RD Station, sempre recomenda a RD, porque Isso, custo-benefício excelente, funcionalidade excelente. excelente. Mas, enfim, quem não utiliza a ferramenta, agora chega nessa época, pô, onde é que eu vou pegar o contato dos meus clientes? Às vezes tem um pouco em planilha, às vezes tem um pouco solto no WhatsApp, às vezes tem um pouco solto no e-mail. Juntar isso tudo, primeiro, Vai dar dá um trabalho trabalhinho. porque é na mão, e segundo, É, porque é muito difícil pegar um a um e entender o momento de cada pessoa, né, na jornada de compra. Então, se isso já está no sistema, é muito mais fácil você segmentar, né, quem já teve interesse ou quem tem um score alto ali na pontuação de engajamento, né, e aí você consegue ter uma lista mais quente, mais preparada para essa compra, porque quem está lá no começo da jornada contigo não vai ter tanto interesse assim numa campanha de Black Friday, às vezes que é ou uma opção de desconto, ou uma opção de bônus, que não adianta oferecer para quem não viu o valor nisso ainda. Então, quem já viu o valor é quem já está se relacionando com você, já tem mais consciência sobre a sua solução, seus produtos. Então, é esse pessoal que a gente quer aquecer, né? Senão a gente pode acabar queimando grana, às vezes, num público que não está pronto para comprar. Então, essa é segmentação é isso aí. muito importante. É isso aí. E aí, geralmente, essa grana queimada também a pessoa aposta tudo no tráfego pago, né? É, E aí tu vai acelerar muito, realmente vem gente, mas tu perde o controle da operação, não consegue acompanhar tudo. Quem veio para comprar, comprou, beleza, mas e todo o restante acaba perdido. E para a gente falar de estrutura também, gente, é barato, tá? Barato no sentido, tipo assim, menos de R$ 150 por mês eu consigo pegar uma ferramenta de CRM e uma ferramenta de automação de e-mail marketing, que faça LP, que faça um fluxo de e-mail e que dispare e-mail marketing. Sem brincadeira, 150. RD Lite, o RD CRM, inclusive o RD CRM da versão gratuita também quebra um galho danado para quem está começando a aprender. É barato, não pode não fazer. O importante é estar antenado nisso. Então, segmentou os leads, né? Fez esse trabalho aí que para alguns vai ser mais fácil ou mais custoso e tá tudo certo, são fases, né? Ano que vem se prepara com antecedência, já com a casa organizada. Cara, bora desenvolver fluxo de e-mail, bora pensar em criar uma sequência de conversa, e aí é como se fosse uma conversa, né? Apresentando, fazendo os gatilhos, mostrando as vantagens, né? Por que esperar para fazer uma compra
com você na Black Friday, na Black November, na sua Black Week, enfim, na sua oferta, né? Trabalhar, como a gente já pontuou, essas listas aí em remarketing no Google, no Meta, exporta a sua lista de contatos, sobe lá como público-alvo, né, para fazer isso, e as campanhas de remarketing como um todo. E aí, claro, sempre, e isso aqui vai se repetir algumas vezes, meça o engajamento. Mede o que está acontecendo na sua campanha, olha no painel, olha no seu site, conversa com o seu time de vendas que está ali atendendo, se aumentou, se não aumentou, e olha, né, o engajamento dos e-mails. Teve clique, teve abertura, teve resposta, tem que entender como é que está virando o cenário. É assim que você descobre se você vai botar mais gasolina no motor, né, ou vai para outra prática, para outra ação, né? Em tempo real, né? Em tempo real. Criamos um fluxo aí de comunicação em 5 etapas com o cliente, com e-mail e WhatsApp. O primeiro saiu hoje. Amanhã tu já olha os dados, já vê como é que tá essa base, para ver se você precisa mudar a rota, se você precisa fazer algum ajuste, né? Ou se está indo tudo bem, e aí a confiança vai lá para cima também. Então, muito importante ficar de olho nos resultados quase que em tempo real, assim, dia após dia, nesse planejamento aí de pré-Black Friday. Exemplo claríssimo, né? Esse conteúdo que a gente está trabalhando aqui nasceu disso. A gente disparou um e-mail aí faz poucos dias, viu que teve uma receptividade, galera pedindo, cara, então bora para a prática, porque daí vira um documento também para fazer follow-up. Nós vamos falar mais à frente sobre isso também, importante. Mas então, primeira estratégia, galera, pensa na pré-Black Friday, vamos aquecer, né, para a melhor data do ano. Pensa que vai ter muita concorrência lá. Segunda estratégia, ainda também pensando em inbound, ainda também pensando em trabalhar base durante a Black Friday, o seu Black November, sua Black Week, né? Bom, pensa na sua oferta exclusiva e agressiva. Primeiro passo de curto prazo seria esse. O que eu vou fazer? E aqui um detalhe muito importante, né, Maurício? A galera geralmente associa a Black November a só o descontaço, né? A queimar margem, trabalhar às vezes até negativo para, né, trazer um volume depois. Engatar o cliente no LTV, mas, cara, não precisa necessariamente ser desconto. Eu posso trazer outras funções, né? Eu posso trazer outros benefícios, né? A gente tem visto isso acontecer com alguns clientes de casa, hein? Exatamente. A Black Friday, a origem dela é do varejo, né? E o varejo não tem tanta opção a não ser um desconto agressivo, né? Durante um período curto e escasso ali, que as pessoas já sabem que vai acontecer agora, né? Já sabem que vai acontecer, aproveitam. Mas essa cultura Black Friday veio, né, migrando para outras áreas, né? Para o B2B, para o B2C, para, enfim, qualquer nicho de mercado, seja serviços, seja a indústria, outros nichos. E aí é muito complicado, por exemplo, para a gente que trabalha com serviços. Pô, se eu der 30% de desconto no meu serviço, Foi-se a margem. Não fecha a conta, acabou com a margem, né? Acabou com o nosso financeiro aqui. Então, muitas vezes a gente não tem essa opção de comprar um estoque de horas gigantesca de serviços para pagar mais barato, né? Faz um pedido grande, ganha lá o desconto já da indústria, do fornecedor, e aí consegue aplicar esse desconto na sua campanha. Não dá para fazer isso, né? Se a gente pedir desconto nos salários dos funcionários, eu acho que não vai dar muito certo. Eu acho que não vai topar. Não, a galera não vai topar. Inclusive, o pessoal da Tex está assistindo a gente agora, um abraço aí para vocês. A gente não vai fazer galera. isso. A turma que faz acontecer. Mas, e tem muitos negócios que não dá realmente para fazer isso, né? Então, o que a gente faz? Não dá desconto, mas dá alguma coisa. Né, um bônus exclusivo, algo que você não oferta, não é um serviço de prateleira seu e você não oferta com recorrência, você pode dar o acesso diferenciado para alguma coisa, né? Às vezes você tem um serviço e um produto complementar de educação, você pode dar como bônus o acesso ao produto de educação ao contratar o serviço, né? Na indústria, em qualquer outro nicho, não precisa exatamente trabalhar com desconto. Quem pode, ótimo, né, o varejo aproveita muito essa época do ano, mas quem não tem essa possibilidade pode ofertar coisas diferentes. Né? Oferta uma hora de consultoria, um um apoio, profissional, né? Que né? às vezes não está no dia a dia da operação, um apoio diferente, alguma coisa. Né? Então, essas são possibilidades, né? Coloca a galera em network. Exatamente. Coisas assim que realmente agreguem valor para quem está vindo para o serviço, né? E aí eu vou aproveitar a deixa, né? Ó, eu vou mandar isso aqui depois para a galera, já estão sabendo que não dá para dar 30% de desconto na proposta da Atex também, né? Então, tá claro, CEO falou, tá dito, tá fora.
E aí, cara, pensando em médio prazo, né, é importantíssimo a gente trazer esse legado, né, que a gente chama, esse histórico da conta. Porque, pô, comecei no pré, né, pré-Black November, pré-Black Friday, tô trazendo um funil de arrasto, tô trazendo contatos e eu preciso também continuar acumulando, né, fazendo essa bola de neve. Essa é a grande sacada do inbound. É eu ir, né, condicionando essas pessoas e fazendo, né, mais e mais, né, ampliando essa base, até que, né, cada um no seu tempo, e a gente trabalha os gatilhos para isso, mas que eles levantem a mão. Então, essa é a importância também de estar pensando no médio e longo prazo para que eu tenha histórico e volume. Porque senão não adianta, não tem funil que se sustente sem volume de operação, né? Então, é basicamente nesse sentido das ações aqui. Tá? Queres puxar os exemplos práticos de ação para durante a Black Friday, Maurício? Vamos lá, a gente tem aqui desenvolver uma oferta exclusiva, né? Como a gente já comentou aí previamente, como técnica aí de bonificação ou mesmo de desconto, quem puder, para essa época da Black Friday. E um parênteses que eu queria adicionar aqui, tá? Black Friday, Black Week ou Black November? O que funciona, né? Opinião pessoal com base no histórico aí de clientes e de análise de mercado, tá? Black November não é lá a melhor das estratégias, por quê? Porque Black Friday ela lida muito com escassez, né? Nessa época do ano, ou seja, neste dia, nessa sexta-feira, né, ou nesta semana, no máximo uma semana costuma funcionar, né? Aqui, legal, mas se você botar no mês, pessoal, tá, eu tenho um mês inteiro para decidir. Aí quando chega lá no final do mês, quando tá todo mundo alvoroçado, com promoção, bombardeando tudo quanto é lado, a pessoa esqueceu que a tela tinha aquela promoção ali e não compra mais. Então tem que ser escasso, por isso que o trabalho de antecipação é importante, né? Tem que ser escasso. E aí, quando essa oferta exclusiva for exclusiva mesmo, né? Não for meio mentirosinha, aí funciona. Eu vejo muita gente também fazendo Black Friday, depois Cyber Monday. Cyber Monday é legal se for uma coisa diferente, né? Mas a Cyber Monday muitas vezes estendemos a Black Friday. Pô, que estendemos a Black Friday, cara? Não tem essa, filhote. O Não gatilho de escassez não tem mais escassez, não é. diminui a percepção de valor, diminui a vontade das pessoas de comprar de você. Então, a escassez é bem importante, né? Então, usa Black Week no máximo, não estende, né? Faz outra promoção ali na Cyber Monday se quiser. Por quê? Porque no ano que vem, a pessoa não vai, o teu público não vai acreditar que realmente tem uma oferta exclusiva e específica daquela época do ano. Já vai saber que você vai fazer a dobradinha ali e estender a promoção. É isso aí. Um detalhe que lembrei agora, a gente já teve caso de cliente de e-commerce que trabalhou o Black November, mas em 4 Black Weeks. Eram semanas específicas para a categoria específica do site. Cara, e acabou. Ainda, claro, no dia da Black November até voltaram alguns produtos, mais pedidos e tal, mas é isso, a escassez é importantíssima. Senão, né, a escassez do concorrente pode ser muito mais agressiva do que a minha e eu perco a venda porque eu quis ser mais genérico, né? Não pode, tá? Não Exatamente. pode. E aí um material que o pessoal usa muito e funciona bastante é a landing page de oferta, né? Então, até como um gatilho ali de meio que de comprometimento das pessoas, porque a pessoa vai lá e se cadastra numa landing page, a probabilidade de ela confirmar aquela compra depois, quando você lançar a campanha, ela é maior, né? Porque a pessoa tem uma ação em sequência da outra, né? Tem um gatilho importante. Inclusive para mandar um monte de anúncio chato com frequência alta e perseguir a pessoa na rede social, no YouTube, em tudo. Não que a gente faça Exatamente, isso. né? Não que a gente faça isso, mas aumentar a Não, frequência bastante ali. não. Frequência A de pessoa, 20 a pessoa vai anúncios, né? lá, me dá a permissão, mas eu não sei se eu exploro tanto essa oportunidade da pessoa ter me dado atenção e me permitir perseguir ela, né? Eu chame ela. Que tem a Beleza. ver com o próximo tópico aí, né? Comunicação multicanal. Então, quando você utiliza uma landing page, por exemplo, você está registrando uma visita no site, a pessoa não precisa nem se converter no formulário, não precisa nem deixar o e-mail e o telefone. Se deixar, ótimo, porque daí a gente coloca ela no fluxo, né? Melhor ainda. E melhor ainda, mas mesmo que ela não entre, não converta, ela entrou na página, isso ficou registrado, a gente consegue fazer um remarketing depois, perseguir ela nas redes sociais, Google, com
com anúncios e tudo mais. Nossa, começou um foguetório aqui agora, não sei o que é. Estou celebrando aí que a segunda estratégia foi boa também. Foi boa. E o monitoramento de dados em tempo real, né, importantíssimo, como a gente comentou anteriormente, e análise de resultados também, especialmente de um ano para o outro, tá, quando você faz uma campanha, assim, né, de um período, tem o dia a dia ali que monitora e ajusta a rota, mas é muito importante sempre fazer esse debriefing que, sei lá, vou chutar aqui, 90% das empresas não fazem esse debriefing, essa análise, pô, a gente planejou isso, a gente teve essa meta, inclusive, um ponto importante, defina uma meta para a sua campanha de Black Friday, porque se você simplesmente soltar e vamos ver no que dá, o resultado que acontecer está ótimo. Pode não vender nada, está ótimo. Você não projetou um resultado, você não colocou uma meta e aí todo o esforço às vezes não foi suficiente para trabalhar em cima de um resultado que era desejado, né? Nem que seja querer fazer uma venda. Pô, eu quero vender um contrato, sei lá, nessa Black Friday. E aí essa é a minha meta. Então, os esforços vão se concentrar para essa sua meta, né? Então, é bem importante essa análise de resultados, especialmente de um ano para o outro, porque isso acaba se tornando estratégico. O que é estratégico? É quando você tem um objetivo e você cria a sua estratégia para esse objetivo. E se você tem histórico, você tem dados, você tem análise de resultados, você tem melhores estratégias para as próximas ações, inclusive para não só para o ano que vem, mas para a próxima campanha que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é uma das dicas aí depois da Black Friday que o pessoal pode aproveitar. Pode aproveitar, é isso mesmo. Um detalhe interessante na questão de comunicação de multicanal é o fato do SMS. Ele deu uma sumida, né, durante um tempinho aí, a galera tinha parado de usar. Acho, né, que eu acredito muito que o WhatsApp tá ficando saturado a nível da galera já tá ligada e começaram a mandar SMS. Bem pontual, galera, bem específico, funciona, é muito legal, né? Claro, com links e mensagens bem direcionadas para não parecer que é spam nem nada do tipo, mas ele tem voltado e tem surtido efeito nas campanhas. Até, inclusive, RD está trazendo como novidade, né? A gente poder disparar SMS também na ferramenta aí nos próximos meses. Então, se está no roadmap de empresa grande é porque o canal está voltando com força. Tá? Sim, a taxa de abertura é boa e, só para complementar, a taxa de abertura do CMS também é boa e ele é menos invasivo do que um WhatsApp, né? As pessoas consideram isso menos invasivo, então é um canal interessante aí para analisar. Complementar ao e-mail, então é muito bacana. E claro, né, não pode ser SMS para tudo. Cara, tem que ser naquele momento de compra pontual, específico, para que tu realmente traga a pessoa para o CTA, né? Ele é o reforço do CTA. E aí, quando bem utilizado, pô, fica fantástico. E aí, estratégia 3, né, do inbound, e pensando muito em construção de base, nosso pós-Black Friday, né? Depois da loucura, depois de tudo que aconteceu ali, é a gente tentar antecipar janeiro para dentro de dezembro. Depois que todo mundo gastou o que tinha, se preparou o ano inteiro e está ali, né, agora, a gente, antes do Natal, muita gente faz as compras de Natal já nesse período de Black November, a gente conseguir antecipar isso. E aí, para serviço, né, para B2B, tende a ser uma época um pouquinho mais difícil. Beleza, tem muita gente procurando, sim, mas também tem muita gente já jogando para o ano que vem. E aí tem aquela história, né? Só começa depois do carnaval. Chega a dar um arrepio, né? Eu no comercial, quando a galera fala que não, só depois do carnaval. Cara, a hora boa é agora, porque daí você já entra, né? Em janeiro, fevereiro, com o trem embalado, né? Então não pode parar. O ano virou, mas continua, né? Não pode ter uma interrupção ali. E aí, o curto prazo é justamente esse: é conseguir trazer o máximo de antecipação de vendas para o fim de dezembro, né? Fazendo ali o remarketing, o fluxo de e-mail, mantendo o engajamento. Uma estratégia, inclusive, a nível de contrato que a gente já usou, né? Eu sei que a Alck na época usou, a Wolf também usou, e agora a Tex, muito provavelmente, nós vamos usar também, que é o negócio de, cara, assina agora em dezembro, paga a primeira só em janeiro, começa só em janeiro, começa só em fevereiro, mas já assina agora. Pô, já entra no ano seguinte sabendo o que vai rolar. Né? E, cara, a gente fez isso algumas vezes, muito bom, facilitou muito o fechamento de ano e início de ano com muito mais tranquilidade, né? E no médio prazo, cara, pegar todos esses leads de Black November que a gente conseguiu trabalhar e fazer um relacionamento contínuo. É aquilo que a gente comentou antes. Faz a bola de neve girar e vai empurrando essa galera funil, né, adentro ali, muito personalizado, muito bem conversado. Não se esqueça de levar Alexa, suas latas de lixo para fora. Obrigado por levar depois lá. Mas é isso, construir esse relacionamento contínuo com a galera, né, cara?
O que tu se lembra, Maurício, de dezembro aí do ano passado, nesse período? Sim, É bem essa correria, né? cara, o que bastante empresa faz e não dá para fazer, né? É aceitar que está numa época difícil e ficar por isso. Ah, realmente, as empresas só voltam lá em fevereiro ou depois do carnaval, né? Ah, muita gente tira férias em janeiro e aceita essa situação. É, especialmente como técnica de negociação, né, de fechamento, aí falando mais do cenário B2B, depois eu vou comentar algo para o B2C Uhum. também. Mas especialmente usando técnica de fechamento, dá para fazer combinados com os clientes, né? Pô, eu sei que o teu ritmo vai desacelerar, mas a gente precisa perder tempo, né, nesse período. Tu pode começar a pagar ali em janeiro, né? Mas vamos antecipar, vamos bonificar aqui então uma consultoria, um pré-planejamento, uma ou duas reuniões fazer durante o mês de dezembro, porque você não vai ganhar em dezembro, mas você já vai ter uma previsibilidade de vendas em janeiro e fevereiro, que é extremamente importante para você não começar o ano só depois do carnaval, né? Aqui a gente está Tracionar falando antes, né? pós Black Friday e antes de 2025, mas é um período que dificilmente você vai faturar ali. Claro que existe oportunidade de isso acontece, né, mas tem muitas oportunidades também que não jogue apenas então voltamos a falar em janeiro. Não, vamos fechar agora e já antecipar o que dá para antecipar, mas sabendo que a gente vai continuar lá em tal data. Então isso é de extrema importância para negócios de serviços, de SaaS, enfim, consultoria, né. E aí para a parte do B2C, a lógica é muito parecida do aquecimento da Black Friday, né? Porque a gente tem as campanhas de Natal e de fim de ano muito fortes, né? Só é um período que eu sempre provoco e puxo um pouquinho para precisa trabalhar muita criatividade de campanha nesse É. período do ano, porque se você só replicar a mesma estratégia de Black Friday, você provavelmente vai ter resultado, mas um resultado muito inferior daquele que você gostaria, né? Então, ser criativo aqui para trazer campanhas um pouco diferentes, né, é de extrema importância para não ficar só duplicando desconto, né, ou mesma estratégia de desconto. E o fim do ano tem muito apelo emocional, né? A gente vê muitas marcas trabalhando isso muito bem, mas não é toda empresa que tem um orçamento de tantas marcas para fazer campanhas lindas, emocionantes e tudo mais, e desfilar com um caminhão durante pela cidade aí com luz de Natal. É muito difícil, mas toda empresa, mesmo que pequena, consegue trabalhar o lado emocional também, consegue linkar isso a uma promoção de vendas, uma campanha de vendas, né? E usar esse relacionamento com os clientes para, de fato, conseguir estreitar esse caminho aí e fazer mais vendas, né? Então, utilizar a criatividade, utilizar a emoção, a vibe de fim de ano, não só aplicando desconto, é de extrema importância para essa época. E a forma de embalar isso também, né? A gente acabou de falar de benefício, mas, pô, vamos lá, nesse caso aqui que é perfeito, vamos bonificar dezembro, vamos bonificar um período que nem é todo trabalhado, porque tem muita empresa que faz recesso ali na última semana do mês. Cara, se eu der um mês de desconto num contrato de 12 meses, é 8,33%. Às vezes só esse benefício já é suficiente para encantar o cliente, né? Para que ele não tenha essa visão de, pô, já estou ganhando alguma coisa, beleza, eu vou ganhar o primeiro mês de graça, vou pagar só em janeiro, mas já começa agora. Exatamente isso. Você está abrindo mão de 8,33%, que às vezes na negociação você ia lá para 12%, 15%, como geralmente acontece. Não vale a pena? Pô, vale muito a pena. E tu já está construindo faturamento de janeiro. Pensou que maravilha, né? Começar janeiro, fevereiro com meta batida, com o negócio embalado? Cara, sensacional. A gente teve essa experiência aí 2 anos seguidos, né? Então, vale muito a pena, é muito legal. E então fica a dica para a galera: um mês free é 8,33% de contrato de 12 meses. Vale a pena projetar isso agora no final do ano, né? Um bom gatilho de oferta. Tá? E aí, Felizmente, exemplos práticos, né? esse começar janeiro de meta batida para a empresa de serviço é Pô, muito oportuno sonho. isso. É um sonho, mas é muito oportuno mesmo, porque a gente teve a felicidade também dos últimos 2 janeiros serem bastante de entrada de clientes bem legal, assim, Agressiva, né? e, Legal. e a gente usou em algumas vezes também esse gatilho de tem muito cliente entrando em janeiro já, né? Se demorar muito, eu vou ter que te colocar para fevereiro o seu projeto para iniciar, né? E empresa de serviço, de consultoria e tudo mais, pode usar muito isso, porque de fato acaba entrando
uma quantidade de clientes muito alta em janeiro, acima da capacidade ou batendo no teto da capacidade produtiva, a gente não vai abarrotar clientes só para fechar contrato e aí não conseguir entregar. Então tem que programar isso, né? E isso pode ser usado como gatilho também em dezembro para quem se organizar mais e aí premiar, beneficiar também quem se organiza mais, que se antecipa mais, né? E aí a gente vai programando isso. Então, os meses de janeiro e até meses de fevereiro, quando esse fluxo ele vem embalado do final de ano, né? E aqui já utilizando, já linkando com o planejamento de 2025. 2025 começa no final do segundo trimestre ali para entrar embalado o ano, não para começar o ano uma coisa diferente, né? Então é isso. Para tracionar. Então, aqui exemplo prático de ação, né, gente? Cara, muito disso. Fazer essa campanha de antecipação de janeiro, né? Então, trazer essa dor, essa urgência para o cliente é importantíssimo, né? Fazer essa campanha que permita que a gente ofereça isso, desse benefício. Trabalhar muito remarketing em cima dessa galera que não está convertida, mas que vem aquecida já, que vem lá do meu pré-Black November, né? Sendo trabalhado, utilizando isso. Oferecer conteúdos, engajamento de forma relevante, manter o interesse do lead na operação como um todo, claro, e fazer o acompanhamento personalizado, especialmente nos leads que eu sei que já foram filtrados, que estão com alguma condição de proposta na mesa, que está considerando. Então, cara, chama, liga, faz o acompanhamento mais próximo mesmo. Isso vale para varejo, isso vale para serviço, né? B2B, B2C. Faz o acompanhamento mais personalizado. Tá todo mundo falando genérico. Vai ganhar quem fizer o melhor atendimento e mais pontual ali de acompanhamento. Então, faça isso, né? Isso vai gerar, com certeza, bons retornos. A gente é prova viva de que dá para fazer e acelerar e tracionar bastante em janeiro e fevereiro, né? Quarta estratégia, aí aqui passando para o outbound, sendo uma prospecção ativa, né, para aquisição de novos clientes, bem mão na massa mesmo, acelera muito. Cara, prospecção outbound não tem muito segredo. É entender com quem que eu preciso falar, né? Como que eu preciso falar. Se eu tenho o meu perfil de cliente ideal, já tá valendo. E assim, até como dica, cara, seleciona aí 70 leads, né, 70 empresas para ligar, passa a mão no telefone e vai. Liga, vê com quem é a pessoa que você tem que trabalhar, condicionar, entende o que tu pode atender. Aqui entra muito aquela papo da dor, né? Não vender um produto, um serviço, mas resolver uma dor do cliente. Quando a gente fala de B2B, é muito disso. Para o varejo também dá para fazer isso, de outbound, porque se você tem o WhatsApp dos seus clientes, você pode estar cutucando, provocando, chamando para vir na loja, né? Eu recebo muito... Pode falar. Inclusive e-commerce, estratégia de e-commerce para venda direta, né? Porque você tem muito cliente que abandona carrinho e tem as estratégias de recuperação ali com automação e tudo mais, mas tem muito cliente com carrinho abandonado, então pega os 70 carrinho abandonado com ticket alto ali e faz uma oferta exclusiva, liga, manda um WhatsApp, faz o outbound da pessoa. Chama o cara pelo nome. Exatamente. Ô, seu João, Dona Maria, cara, assim, ó, estamos aqui, eu vi o seu carrinho, vi que você já comprou outra vez com a gente, vamos fidelizar, vamos fazer tal coisa. Fidelizando, né, vai fazer um processo muito legal de trabalhar aí. Eu ia usar como exemplo, eu recebo muita mensagem do pessoal da Imaginário. É fazer uma compra na loja ou ficar uns 3 meses, um trimestre sem aparecer na loja, vem SMS, vem WhatsApp, a galera liga, eles chamam, eles ficam em cima mesmo. Fidelização. Aí, pô, toda hora tem aniversário, alguma coisa, sempre tô lá indo dar uma olhada em alguma ação. Isso é trabalhar a base, né, de forma ativa e também prospecção direcionada, né? E aí dentro disso, como é que eu gero essas listas? Cara, vai para o Instagram, gera lista, LinkedIn, olha no Google, tem um monte de ferramenta de Big Data aí com créditos, né, gratuitos para te gerar aí 100 empresas iniciais. E aí vai enriquecer isso, vai entender qual que é o site dos caras, o que eles fazem, manda um e-mail, liga, conversa com a secretária, faz o processo de ligar e conectar, né? Para vendas não tem segredo, eu tenho que ter execução. 85%, 95% do tempo é executando, passando a mão no telefone e ligando. Se eu sei para quem que eu estou falando, com quem que eu estou falando, eu consigo ter um discurso muito assertivo, posicionar como especialista, fala de igual para igual. Esse é ponto-chave, né? E aí, de novo, cara, oferta, promoção, condição específica de fim de ano, fica sensacional, né? E aí, de médio prazo,
né? Cara, precisamos realizar uma sequência de no mínimo 8 tentativas de contato antes de descartar. A não ser que eu tenha um não direto, né? Eu preciso ter essas tentativas, né? Existe uma janela aí que o lead pode me atender. Como a gente está falando de um prazo mais curto, por isso deixar um pouquinho de lado ali depois de 2 semanas tentando contato sem resposta nenhuma. Mas se não disse não, segue em frente, continua conversando, de vez em quando manda um oi ali porque a pessoa vem. A gente vê muito disso. Pessoal descartando o lead, né, Maurício? Faz uma tentativa, 2, não atendeu, tá fora. Cara, às vezes a pessoa tava off no dia, tava de férias. E aí, Tava 15 dias de ocupado, férias. tava off. Né? Um problema Realmente, pessoal. essa não é insistência, é persistência, né? Até tu receber um não óbvio, tu continua, especialmente se essa pessoa já entrou em contato contigo previamente e esfriou de alguma forma, né? Ou se ela te deu um consentimento. Uma forma de construir lista também é usar os seus materiais ricos e intensificar uma campanha nessa época do ano para você captar leads aí com e-book, com planilha, com o vídeo aula, alguma coisa. E aí você vai atrás da pessoa, mas, né, de forma realmente persistente e com estratégia, né, até você conseguir falar com a pessoa e a pessoa dizer não tenho interesse. Mesmo assim, você ainda bota ali num outra estratégia para depois, em algum tempo depois, retomar e ver se o interesse voltou, né? Então é isso. Questão de time. E aí, assim, o tipo de abordagem, isso é importante também. Quando a gente fala de outbound, a galera pensa a parte chata, que é só ligar para fazer oferta. Cara, manda um conteúdo rico, manda uma pesquisa, né? Pô, Maurício, cara, olha, vi essa pesquisa aqui do Panorama, tal, achei massa, questão de agência, dá uma conferida dos números. Acho que cabe muito aí porque a gente está vendo. Então faz esse gancho, né? Manda essa live aqui para a galera, né, com material rico. Ô, pô, olha que conteúdo legal. É isso, assim, não é o ligar para falar vamos fechar ou para jogar um preço na mesa. Não. E aí, como é que tá a situação? Como é que foi o teu trimestre? Né? Como é que está sendo o teu trimestre? A gente faz muito disso por aqui. E aí, cara, como é que tá a coisa esse ano? Tá dando expectativa? Se falar que não tá, beleza? O que nós vamos fazer para mudar isso aí? Já abre uma porta, né? Então, nesse sentido. Esse outbound que não funciona, ele tem muitos poréns, né? Porque às vezes a pessoa foi lá, fez uma lista de 100 empresas e abordou pelo WhatsApp. Mas quando vai ver a abordagem, tá lá o texto, a primeira mensagem já é um textão tentando vender. Cara, eu não leio. Eu simplesmente vejo que padrãozinho de outbound fraco, né? Não dou atenção. Agora, se a pessoa está interessada em resolver uma dor minha, né? E aí quando a gente faz outbound B2B, especialmente, a gente tem que ter esse gancho. Se você for, né, muito superficial, a probabilidade de você receber ou não é muito grande, né? Mas quando você investigou, tem uma lista realmente um pouco mais qualificada e tem uma abordagem mais criativa, mais estratégica, isso vai te dar uma atenção. Talvez ela diga não agora. Entra em contato comigo ano que vem. Ótimo, tu já está criando a tua lista do ano que vem para você entrar o ano embalado, né? Então é isso aí, bola de neve e ter volume de gente no funil para a gente trabalhar. Então, cara, exemplo prático de ação para o time de vendas não tem segredo. Faz essa lista, constrói essa lista, prepara um script de abordagem bem legal. A gente tem um monte de IA hoje aí que tu coloca o teu script, né? Dá para trabalhar ela, pede variações, pede, né, para testar e vai experimentando. É importante também o vendedor trazer o seu tempero ali para a conversa, né? Mas entendendo isso, gera argumento. Né? E aí, cara, pelo menos aí 20 ligações por dia para a gente fazer numa lista de prospecção. Né? A gente está falando em encerrar uma lista em 3 dias, né, de processo. Ok, tu já vai conseguir entender se vai ter que fazer mais uma lista de nomes ou se dá para trabalhar com aqueles que têm volume suficiente. Né? Segue com um e-mail personalizado, faz os pontos de contato e fica registrando o feedback. É importantíssimo anotar o que aconteceu com o lead. Aqui uma dica para a galera conseguir fazer isso bem. Se eu for pegar um nome, procurar, ligar, tentar contato, depois voltar, procurar outro nome, vai dar ruim. Eu vou tomar muito tempo. Constrói toda a lista, faz toda a anamnese, investiga, né? Puxa as informações, anota, olha o Instagram da empresa, olha o site da empresa, vai anotando, liga para todo mundo. Faz por coluna. Vou prospectar todo mundo, nutrir todo mundo, ligar para todo mundo. Isso vai ganhar tempo, porque daí quando for fazer 20 ligação, é uma atrás da outra. E aí nisso tu fica bom, porque vai
passar uma barreira, outra barreira, e, cara, e tu já tá embalado. No outro dia de novo. Então, se tu for fazer um por um, toma mais tempo, não fica tão eficiente, faz por blocos das mesmas ações. Isso aumenta muito a eficiência do time. Né? Isso é uma dica legal aí para a galera que vai para outbound sem nunca ter feito, nunca experimentado. Né? Essa aqui de prospecção direcionada é isso, é pescar de arpão, né? Saber quem são as empresas e ir para cima. Não tem muito segredo, não. Né? Com qualidade, tá, gente? Mandando ali informação relevante. Tá? E aí aqui, ainda no outbound, né, para a gente ter uma prospecção ativa para a galera aí que não faz inbound por questão de estrutura ou de investimento ou conteúdo, bora para ação no braço, né? Ações de follow-up, que é realmente olhar para dentro da base e fazer essa questão de ver quem já conversou comigo e estabelecer uma cadência com essa pessoa, né, Maurício? É o que a gente estava comentando aqui até agora de, cara, insistir com quem já conversou comigo. E aí eu posso também fracionar isso de diversas formas, né? Eu posso ir trabalhando eles à medida que a coisa vai acontecendo. Né? Uma das coisas que a gente faz aqui na Tex, né? A gente sempre busca trabalhar o funil do cliente de ponta a ponta. Né? É marketing, o que a gente entrega é marketing, mas o que o cliente precisa é o resultado de vendas. Então, a gente não pode negligenciar, depois que a gente entrega o lead qualificado, o MQL, né? Depois que a gente entrega o MQL, a gente não pode se despreocupar com o processo. Então, a gente se preocupa com o processo, muitas vezes em formato de serviço, de consultoria de CRM e tudo mais, consultoria de processo comercial, né? Mas, geralmente, o primeiro mapeamento que a gente faz no CRM do cliente né? Veio muitos leads, mas o pessoal não está vendendo. E quando a gente vai ver, tem lá uma coluna que diz assim, contato feito, e um monte de gente lá. Aí a gente pergunta para os vendedores, pô, como é que, né? O que tu faz nessa fase? Qual é o teu playbook, né? Essa galera que tá aqui tá em contato contigo hoje, como é que tu dá conta aqui de 534 leads nessa coluna dele? Ah, não, tá aí já, eu deixo aí. A pessoa parou de responder, eu deixo aí. Proposta enviada, a pessoa nunca mais respondeu. Ah, não, eu deixo ali, tem lá 895 leads ali parados na etapa proposta enviada. Isso é real, tá? Eu já vi clientes com Mais esse de uma volume vez. de leads, mais de uma vez. Mais de uma Esse vez. volume de leads ali estacionado. Tudo bem, não vão, a gente não julga porque tudo bem, é um processo, a empresa está vendendo, está crescendo e desse jeito a gente busca entregar uma melhoria ali, né, de processo. Mas onde que eu quero chegar é o seguinte, a melhor época para aproveitar, para arrumar essa situação, mas especialmente para gerar mais venda de clientes que já estão ali, né, que o dinheiro está na mesa, essa é a melhor época do ano, né, onde você tem motivo para entrar em contato com a pessoa de novo, né, onde você tem esperança da pessoa ter uma solução para aquele problema que ela está procrastinando. As pessoas que já compraram no concorrente, tudo bem, ali a gente dá um perdido no CRM e fechou, mas as pessoas que estão procrastinando, é uma época do ano excelente, né, porque tanto o momento delas pode ser oportuno, quanto você tem motivo com uma campanha de Black Friday linkada com uma ação de outbound, né, integrada, que você pode utilizar, uma campanha de fim de ano integrada com uma ação de outbound, isso com certeza você vai ter resultados, nem que seja 10% a mais de vendas, mas você vai ter, porque é um funil estacionado, e o funil estacionado é dinheiro na mesa. É um momento de reflexão, né? Sim, ali por agosto as empresas param, olham para dentro de casa, vê o que está acontecendo. Final do ano agora é onde o cara ou ele se desespera ou ele respira fundo e beleza, vamos para o ano que vem, mas eu tenho que arrumar a casa. Tanto é que a gente viu pela pesquisa, cara, mais da metade das empresas não bateu meta, não cumpriu o esperado. Só que as empresas continuam esperando que a coisa dê certo. Mas e aí tu provoca, né? Cara, mas beleza, tu quer que funcione, mas quais ações tu tá tomando aí dentro de casa? E aí tu faz ele refletir e conduz essa reflexão para que ele, né, executar. Deu uma osciladinha aqui de novo. Acho que deu para ouvir, né? Beleza, Maurício, qualquer coisa tu avisa aí, Maurício. Tudo certo. Boa. Não, mas é isso, assim, né? Então é esse momento, como o Maurício comentou, de, cara... Opa, agora deu uma osciladinha.
Deu uma osciladinha, pelo menos aqui para mim. Clássico, né? É o vento, De galera. reunião, é o clima aqui no sul, na região de Santa Catarina, aqui com chuva. Tecnologia é maravilhosa. Agora Estabilizou, eu daí acho que eu tá vou. voltando. Foi? Me avisa aí quando deu. Aí voltou. Voltou? Vai ficar aqueles 3 minutos. Eu vou tocando aqui com exemplos práticos, então, até a internet do Fernando dar uma estabilizada. Então, só Ó, pontuando tá aqui o que a voltando. gente já estava comentando, né? Listar os leads recentemente interessados, então identificar quem está procrastinando, quem não tomou uma decisão ainda, né? Quem entrou em contato até recentemente, nas últimas semanas aí, com conteúdos e tudo mais, e oferecer. Opa, agora caiu de vez, agora foi. Aí saiu a apresentação aqui. Eu tenho ela aqui no meu computador. Eu vou pelo menos falando, aí a hora que o Fernando voltar, ele coloca na tela de volta. Abrindo aqui. Então, essa lista de leads recente, né, uma oportunidade, porque o público já está mais aquecido, né? A outra opção que a gente tinha é criar incentivo, então, como a gente comentou, de ter, essa época do ano, especialmente, a gente tem as ofertas de Black Friday, de fim de ano, a gente consegue ter um motivo para entrar em contato com as pessoas, né? Então, enviando e-mail personalizado também, a personalização na automação, ela funciona, né? Quando você coloca ali, olá, primeiro nome e tudo mais, isso aí personaliza, especialmente quando a gente cria segmentações na jornada do lead e cria mensagens, né, de acordo com a jornada, mas especialmente no outbound é importante não enviar coisa muito padronizada, né, e ir um pouquinho, dar um passo um pouquinho adiante, até adiante daquilo que a própria automação consegue fazer, né, e personalizar aquele e-mail de acordo com a dor da pessoa e o momento da pessoa. Então, você tem um e-mail desse, dá um pouquinho mais de trabalho, toma um pouquinho mais de tempo, mas o resultado ele é mais favorável, né? Quando você investiga um pouco mais o que é aquela empresa, o que é aquela pessoa, qual é aquela dor e usa um gatilho específico e aí já linka com a promoção e cria uma mensagem um pouco melhor ali nessa prospecção, né? Da mesma forma, telefonar para os leads, né, é mais personalizado ainda, porque aí a pessoa tem certeza que você está ali ao vivo, conversando com ela, né, você tem as informações na mão, você consegue ter uma abordagem bem direcionada, bem pessoal mesmo, isso é de extrema importância e funciona bastante. É claro que nem todo mundo gosta de ficar recebendo ligação, mas tem muita gente que atende ligação, especialmente se essa pessoa já te conhece, ela vai te dar uma atenção ali. E o monitoramento de resposta, o monitoramento de dados, né, fazer o acompanhamento dessa cadência, como o Fernando comentou, criar o processo de outbound de forma bem estruturada, criar um processo de outbound onde você tenha produtividade e mensurar cada etapa, mensurar o teu sucesso de cada etapa, né, para você conseguir ficar atento aos pontos de melhoria, né, não é aquele negócio, o negócio funciona ou não funciona, não, aonde, em qual etapa que aquilo funciona, em qual etapa que aquilo não funciona, né, extrema importância ficar de olho nos dados, tá, para conseguir aplicar melhorias em cada passo. E na estratégia 6, Fernando ainda não voltou, mas daqui a pouquinho ele está aí, mas eu vou seguindo aqui. Estratégia 6, vamos recapitular rapidinho aqui, então, as estratégias de 1 a 5, só para a gente refrescar os assuntos de hoje, né? Então, da primeira estratégia, a gente falou de outbound pré-Black Friday, né? Toda a questão de aquecimento de base, especialmente dos leads e das pessoas que já têm contato com a sua empresa, né? Essa foi a primeira estratégia aí para acelerar as vendas do final do ano no período de promoções aí da Black Friday, promoções, bônus e tudo mais. A segunda estratégia é durante a Black Friday, né? Então a gente tem estratégias aí de ofertas exclusivas, com descontos ou bônus, né? E aí os materiais de marketing prestando apoio para essa operação, com landing page, com e-mail, com WhatsApp, com SMS, né? Com remarketing nas redes sociais de forma segmentada, né? Então pega toda essa base de clientes que você tem, você consegue subir essa lista de contatos nas ferramentas de anúncios, né? Seja nas redes sociais
ou seja, no Google, né, no Google incluindo aí YouTube, incluído aí o display, né, que são os banners nos sites parceiros do Google, e aí consegue fazer esse remarketing que a gente chama, né, perseguir as pessoas aí na internet, mas de forma segmentada, não é atirando para todo lado, né? Você sabe que aquela lista é uma lista de potenciais clientes para o seu negócio e você anuncia de forma direcionada para eles. Isso é bom porque já existe uma noção prévia do que essas pessoas gostam, então o seu criativo de anúncio vai ser mais direcionado, né? E você, geralmente, essas campanhas elas são muito mais baratas. Então, para você atingir o número X de pessoas para essas listas segmentadas, você tem não que o preço seja menor, né? Não que o custo seja menor diretamente, mas como o resultado tende a ser maior, então o custo de campanha traz mais resultado. Isso, no final das contas, é barato, né? Não é o custo por lead que é barato, é o resultado em cima daquilo que você investiu, né? O ROI é o que define se uma campanha ficou aí cara ou barata. Vamos seguindo aqui. Como estratégia 3, né, também de inbound, de base, aí pós Black Friday, então campanhas de antecipação para a virada do ano, né, a gente tem também campanhas de remarketing para leads que não converteram, a gente tem, entre esse período aí de pós Black Friday e antes do Natal, a gente tem uma oportunidade muito boa para o mercado B2B também fazer ações criativas, né, seja para tentar trazer clientes durante dezembro mesmo, seja para engatar aí um começo de ano muito mais embalado, né, acho que o Fernando está entrando agora, vai voltar a apresentação aí na tela. Mas, enfim, essa estratégia 3 é muito mais para essa época do ano, com reaquecimento de base, fortalecimento de base, com campanhas e relacionamento. A estratégia 4 de outbound, então, com prospecção direcionada, aí a gente está falando de criar listas de clientes, de conseguir prospectar leads específicos, né, de conseguir e aí uma lista bem qualificada, né? Não é qualquer lista, não precisa dedicar tanto tempo construindo essa lista, mas saber que aqueles leads que estão ali, que aquelas pessoas que estão ali, estão dentro do seu ICP, né? Do seu perfil ideal de cliente, isso mais para a estratégia B2B, e fazer uma prospecção mesmo, né? Nem que seja para início de relacionamento, mas aí que você tem um motivo, os motivos de finais de ano aí, de campanha e tudo mais, né? Para entrar em contato com essas pessoas, seja para negócios nessa época, seja para antecipação aí de negócio para o ano que vem também, extremamente importante. Esse é o outbound mais frio como estratégia 4. Estratégia 5, aí são ações de follow-up para leads que já estão engatados, né, já estão na base, estão procrastinando. É a lista dos 800 e poucos leads estacionados ali na coluna do CRM em proposta enviada, mas nunca deram um retorno. Né? Então, tem muito dinheiro na mesa. É impressionante assim a quantidade de empresas que a gente vê quando a gente vai fazer diagnóstico, né? Quando a gente acessa pela primeira vez um CRM de uma empresa que, né, nos contratou ou a gente está prestando consultoria. A gente vê essas situações e a gente vê muita oportunidade, né? Não vê coisas erradas, a gente vê oportunidade e a gente traz esse alerta para os clientes da oportunidade que a gente tem ali, se a gente pensar estrategicamente naquela etapa de funil, né, pega lá 800 e poucas empresas. Claro que fica muito difícil, às vezes a equipe de vendas tem uma ou duas pessoas, é muito difícil entrar em contato com tanta gente, aí o marketing ajuda bastante também com automação, com e-mail marketing, que são ações mais em massa, né, mas a pegar dos 800, pega os 80 ali com um ticket mais alto, ou equilibrando entre ticket e probabilidade de compra, né? Claro que leads, às vezes, muito antigos, de 6 meses atrás, a probabilidade de fechar já é muito pequena, então pegar os 3 últimos meses com ticket alto, né? E reaquecer essas pessoas, fazer follow-up. E às vezes não é só um follow-up assim de venda, tipo, pô, tá na hora de comprar, vamos comprar agora. Não, às vezes é um conteúdo, né? Pô, lembrei de ti, lembrei que tu precisava disso, tá aqui um conteúdo legal, né? E aí a pessoa muitas vezes vai engajar com aquele conteúdo, você retoma a proposta e ali desenrola uma conversa. Então esse follow-up é muito bom, né? E aí, como estratégia 6, a gente tem ações de upsell e cross-sell. Né? Fernando voltando aí. Voltei agora? Pô, Voltou.
Eu gosto muito da tecnologia, mas às vezes ela sacaneia a gente. Com tecnologia e clima geralmente dá zica, né? Pô, cara, que desespero. Tudo certo. Não, mas tudo certo. Eu aproveitei, Fê, para recapitular as estratégias de 1 a 5 que a gente estava falando e não comecei a sexta. Eu Eu ia começar, então tava chegasse ouvindo. bem na hora de falar da sexta, tu entrou. Vamos ver, tô compartilhando a tela aqui. Vai Tá me entrar, vai ouvindo ainda, né, entrar. Maurício? Sim. Ah, encerrar agora vai dar bom. Mas eu acho que tá ok pro áudio. Ó, tá se esforçando. Tá difícil lá em Tubarão, vamos seguir por aqui. Vamos seguir por aqui. Então vamos falar da sexta estratégia. Fê, se tu estiver me ouvindo, eu vou tocando, tá? Daí a hora que estabilizar aí, tu entra de volta, saiu. Vamos lá, vamos tocar aqui. Estratégia 6, upsell e cross-sell. O que é upsell e cross-sell? Né? Então, quando alguém já comprou de você, essa pessoa não pode comprar de novo? Pode, né? Especialmente se você tem um produto ou um serviço complementar. E como isso é muito fácil fazer isso, né? Para pessoas que você, né, se interessou por isso, a gente tem isso aqui também, né? As pessoas costumam comprar esse produto também. É muito mais fácil. Não é que é fácil, é simples, né? Não é fácil porque existe toda uma tecnologia mas o mercado B2B também existem, possivelmente existem serviços complementares que podem ser inseridos, né, seja durante a entrega da primeira venda, né, faz uma segunda venda, ou seja, de forma estratégica mesmo, pessoas que costumam comprar isso também se interessam por isso, então após essa venda eu vou fazer uma segunda oferta. Então existe bastante oportunidade de upsell e cross-sell, tá? Como é que a gente faz isso? A gente segmenta os clientes, né, que compraram, vê o que eles compraram e então faz o pitch correto ali de acordo com a compra anterior. Opa, voltamos. O Maurício estava apontando ali, acho que agora ele caiu. Rapaz, tecnologia é boa, mas quando sacaneia a gente, sacaneia com força. Vamos lá, então. Retomar aqui que a gente estava indo para o item 6, né? Acho que o Maurício vai voltar aí agora. Tava recapitulando as coisas, voltou. Acho que agora foi, cara. Aí sim, Tecnologia é maravilhosa, vai dar tudo certo. Os recortes vão ficar bom depois, tá tudo tranquilo. vão. Não posso são os recortes. Eu Vamos estava nessa. tava começando essa introdução aqui de upsell e Bora. cross-sell, tá, Fê? De como fazer Bora. isso e como identificar, né? Que não é porque eu quero vender algo complementar que o cliente vai comprar. Não, isso precisa ser feito de forma segmentada e estratégica. Então, Isso aí. segmentar os clientes atuais, entender o que os clientes compraram e aí oferecer um upsell ou um cross-sell de solução. Não é só empurrar mais produto. É de Exato. fato, tal cliente comprou esse detalhe e eu sei que ali na frente, eu sei que de forma complementar ele precisa dessa outra solução. Aí eu ofereço, mas não empurrando o serviço ou produto simplesmente por empurrar, né? Quem faz isso muito bem são as tecnologias de e-commerce, né? Como eu já tinha até pincelado anteriormente. Se eu Uhum. compro um tênis, eu vou fazer outra venda de tênis? Não, já comprei um tênis, pô. Mas o e-commerce de corrida, por exemplo, de materiais esportivos, sabe que a pessoa precisa de um tênis, mas depois ela vai precisar do quê? De meia, É, de calção, de óculos, camiseta, boné, de óculos, boné. Então, usa a todo inteligência mundo. de Big Data para ofertar, né, o produto correto. E no serviço é a mesma coisa. Não é porque eu te vendi. Vamos pegar o exemplo da Tex. Fechei um contrato com um cliente onde inclui 12 posts de rede social por mês. Legal.
eu vou chamar o cliente para aumentar. Ah, cliente, na verdade é melhor 16, 20 posts por mês para você. Não, pô, já foi identificado isso no, sei lá, no mês passado, né? O cliente já Sim, entendeu, já foi traçada até uma estratégia prévia para aqueles 12 posts serem suficientes. Mas eu sei que o cliente quer resultado e o cliente vai precisar do quê? De uma landing page, de uma estratégia de inbound, de tráfego pago. Se isso não foi mapeado antes e de repente é uma oportunidade de oferecer em seguida, a gente faz esse upsell, né? para Mas testar, né? de forma muito, muito pensando no cliente, não pensando em você vender mais, mas o cliente ter mais soluções. O cliente no centro da ação, né? E aí é onde a venda boa, né? Ela não é empurrada, né? Ela é jornada. O cliente conduz essa jornada, e isso é muito legal. Nessa questão de e-commerce, como tu disse, cara, o cara fazer uma análise de curva ABC, tranquilo, tu vai conseguir ver os produtos complementares ali para a operação, né? E só parar para pensar um pouquinho também, fica fácil identificar esses pontos. É, a recorrência de produto, isso é importante também, né? Pô, um tênis não é para agora, mas para daqui 6 meses, daqui a pouco, se é um tênis de esporte, ele pode se acabar em 6 meses. Aí tudo bem, mas É, pô, mês seguinte, de novo, é óbvio que daí vai cair na segmentação errada, que o cliente, né, fica pouco personalizado, e aí passa a ser genérico. Cara, e aí tá todo mundo exato, fazendo, né? Eu não ganho o exato. cliente, né? E aí quando a gente fala de serviço, é muito legal isso que o Maurício falou, pô, seja pontual, entra e traz uma visão de longo prazo, porque, ok, hoje eu estou te entregando, né, sei lá, uma campanha de tráfego e post social. Cara, daqui 6 meses a gente tem que estar nesse ponto para que a gente entre com tal ferramenta, comece a fazer e-mail, comece a fazer isso, comece a fazer aquilo, vamos formatar a base. E é por isso que é importante a questão de dados, né, que a gente vem falando aqui em todos os exemplos. Cara, planilha. Não precisa ter um super BI, né, mega poderoso que custa uma fortuna. Não. Uma planilha bem preenchida, olha, resolve muita coisa, Com né? filtros ali certinho, resolve Cara, bastante coisa. tem empresas gigantescas que trabalham na base da planilha, que o BI é uma super planilha. E tá tudo bem, tá tudo certo, Uhum, desde que preenchida. Então, a galera tem que ter esse hábito de, pô, vou metrificar, vou acompanhar para olhar dentro de casa e entender. Essa questão de segmentação de clientes, né? Aqui tem o lance do Territory Planning, né? Que é uma ação que a gente faz com os clientes aí, e até é follow-up da agência fazer isso também, né? São 40 minutinhos para o cara aprender a olhar para a carteira dele. E é uma planilha extremamente uhum, simples, né? Uma planilha extremamente prática de usar, didática, cada vendedor vai preenchendo. E, cara, tu sai com uma visão completa de cenário. É fantástico. Então, nesse sentido, é onde a galera pode caprichar muito bem, né? E ter essa condição de segmentar cada vez melhor os seus clientes, né? Até para saber qual cliente que vai subir de nível dentro de casa e tudo mais, para te aumentar a relevância dele, da jornada. E aí não é só faturamento, né? É potencial de case, enfim, um monte de coisa ali que pode fazer. E para o pessoal de B2C, um bom cliente pode virar daqui a pouco um depoimento, né? O que é um case para um varejo? Cara, um depoimento, né, um UGC, né, um conteúdo gerado pelo usuário ali falando bem da minha marca, um embaixador de marca, isso aí é um avanço muito importante, né, dentro da base de clientes, né? uhum. É aquele negócio que na loja hoje eu conheço o cara pelo nome, foi comprar tantas vezes que eu conheço pelo nome. Na É. internet também, né, dá para chegar nesse ponto também, né? E aí, pô, com isso fica fácil de criar essa questão de oferta exclusiva. E de novo, né, não precisa ser desconto. Cara, pode ser um benefício, pode ser alguma Uhum, coisa mais agressiva. Um primeiro mês de contrato ali que na margem já fica ok, né? Que uhum. encara-se como desconto, mas é um baita benefício, ou horas de consultoria a mais ali para suprir isso, tá resolvido, né? E Um- aí, um- uma estratégia de upsell que não envolve descontos. Vamos pegar aqui o exemplo de empresas de SaaS, né, de software, uhum, permitir por um determinado período a utilização de um plano acima, avançado, só pegar o gostinho. Quem é que nunca viu, né, antigamente tinha net em casa e de repente aquele canal estava aberto. Ó, tá funcionando, ó, liberaram pra tô gente, vendo um né? Tô filme vendo, massa tô aqui, vendo uma filme, série legal. é aquele canal que sempre quis, pô, tá liberado pra mim, o que aconteceu? Não vamos mexer. Tem até um episódio de Friends que eles deixam a TV ligada, não querem desligar a TV porque eles não Digamos querem não perder o perder. canal grátis. Então, não precisa ser sempre desconto, né? Mas a oferta exclusiva, como estratégia de upsell e cross-sell,
ela é muito, muito boa, né, não quer dar o desconto na primeira venda, dá o desconto na segunda, né? Isso. Se você comprar isso, o segundo sai por 50% de desconto, ou ganha o segundo grátis, sei lá, 2 por 1. Daí cada negócio faz sua estratégia, né? Mas olha E como vai melhorando o empilhamento de receita dentro disso, né? Se é alguém tá vendendo produto, tu tá trabalhando ticket médio, que é um dos 3 pilares de faturar mais. Então é justamente isso. Pô, é melhor eu perder um pouquinho da margem de um ou toda a margem de um e fazer uma venda maior com a margem de um cheio do que, né, ficar dando desconto o tempo todo. Então é bem nessa pegada. E 50% de desconto na segunda unidade é 25% de desconto na venda como um todo, né? Não é tão De um catastrófico ticket assim para a maior, margem, né? O né? ticket é maior, né? E Exato. olha, aí chegando nessa sexta estratégia nossa aqui que a gente está apresentando, né? Olha como as coisas começam a entrar em sinergia também, né? Como que uma empresa de serviços faz estratégia de upsell? É difícil o cliente que nessa época do ano fique levantando a mão e diz quero comprar mais de você, né? A não ser que esteja num contrato de renovação, alguma coisa assim. Então, o que Uhum. que a gente faz? A gente bota o outbound para funcionar, a gente faz o territory planning e bota o outbound para ir atrás, bota o time de vendas para ir atrás, né? E fazer esse upsell na base, fazer o cross-sell de outros serviços, outros produtos, ou aumentar aquilo que está sendo comprado, né? A diferença de upsell e cross-sell. O upsell, você iria comprar o produto X e você compra uma versão superior, né? O cross-sell, você compra um produto e depois compra outro Um complementar. complemento. É. Então, e aí você utiliza todas as estratégias que a gente colocou aqui para as outras, né? Os exemplos práticos que a gente colocou para as outras estratégias se aplicam para essa aqui também, as coisas entram em sinergia. Às vezes, o upsell ou o cross-sell em si pode ser a oferta de Black Friday, né? Então as coisas se Exatamente. complementam aqui. Entregar mais e aí trazendo mais valor para o teu cliente, né, para arrecadar um faturamento ainda maior. Isso é bacana porque as duas agências, né, que formaram a Tex cresceram dentro do programa de parcerias da RD fazendo upsell e cross-sell. Né? A gente Uhum, cresceu, sim. ganhou muito destaque, tracionou muito rápido, olhando para dentro de casa, falando assim, cliente, você tem potencial de usar isso aqui, bora comigo. E Uhum. aí, benefício, mão na massa, né? A gente chegou aí onde chegou a nível de operação. Então, cara, às vezes é isso, é olhar para o teu cliente parceiro e, cara, vamos trazer uma solução nova aqui. O cliente que é arrojado, né? Que é moderado, vamos entender como é que pode testar essa solução, vamos aplicar de forma laboratorial. Pega aqui, sei lá, é uma ferramenta de venda, vamos pegar um terço dos vendedores aqui e aplicar ela para ver como é que fica o desempenho. Cara, é a jogada de realmente ganhar um pouquinho agora para agregar ainda mais valor, gerar mais resultado e aí sim depois tu trazer uma atração, já constrói um case junto. Dá para fazer muita coisa legal em cima disso, né? E aí é isso, assim. Como é que é o contato nesse caso de base? É e-mail, é mensagem, é ligação, é SMS, é sinal de fumaça, é uma visita presencial. Cara, é um pouco de tudo, né? O importante é que o cliente tenha noção, saiba que isso está acontecendo, né? Que está tendo essa oportunidade dentro de casa, com quem ele já confia, com quem ele já está em volta. Muito mais fácil a gente vender para quem já está com a gente do que fazer uma venda nova. Menos energia, menos custo, CAC, tudo isso é melhor quando a gente vende para quem já está com a gente, né? Então, esses são pontos importantes aí. E os É, principais clientes, né? Ligar, né? Os principais clientes passar a mão. Comenta aí, Maurício, tu ias complementar? Não, tu mencionou o CAC, é um ponto importante assim para a galera entender também a estratégia de promocional ou de bonificação de final de ano, né? Uhum. Quando você já faz isso, você já está esmagando sua margem, já, né, já está tendo uma relação LTV, faturamento, né, por cliente, com o seu custo de aquisição já é mais esmagadinha, né? Já não, aquele cliente já não te dá tanto retorno quanto daria. É uma visão muito prática disso, uma venda de produto com uma margem pequena, você às vezes tem 30% de margem no produto, dá 20% de desconto, pô, ficou, né, o Chutou lucro pra ficou caramba. muito menor. Mas quando você tem uma base de clientes já
que te dá atenção, que você já criou um relacionamento prévio, por isso que a gente comentou antes o quão é importante esses aquecimentos ou criar ao longo do ano, ter um brand forte, né, um posicionamento de marca relevante e um relacionamento com os clientes, para que nessa época do ano o seu custo de venda não seja tão alto quanto é nos outros períodos, né, você não gaste tanta energia para conquistar um cliente novo ou para converter um cliente que está na casa, porque quanto mais energia você gasta, mais você, né, prejudica essa relação LTV e CAC, e aí quando você você tem a oportunidade de venda na mesa com um custo mais baixo, você tem lucratividade mesmo dando desconto e dando bônus, né? Mas quando você diminui o seu faturamento e você continua com CAC ou tem um CAC um pouco mais alto para conquistar um cliente novo nessa época do ano, cara, às vezes tem casos que nem vale a pena trazer esse cliente para dentro, porque o custo para trazer ele foi maior do que a lucratividade que ele te deu no período que ele vai ficar aqui dentro, então a conta não fecha. Então, não fecha. É isso aí. Essa questão do relacionamento é legal, e aí trazendo para o e-mail como foco aqui, a gente tem, né, um belíssimo case dentro de casa que tem um fluxo de e-commerce multimarca, um único e-mail faturando aí mais de 180 mil aí nos últimos 8 meses, 10 meses. Então, cara, é uma operação, né, com uma ação bem pontual, segmentada, específica, bem atrativa para o cliente, que faz a galera comprar. Então, o custo de aquisição desse cliente já foi. Ele já veio do tráfego pago, ele não vai receber mais anúncio. Pelo menos não de aquisição nova, né? Então, eu consigo aumentar muito o faturamento em cima dessa galera, trazendo uma coisa mais específica ainda. O cliente ainda fica feliz de fazer a compra com a gente, porque tá, né, com mais opção ali, tá evoluindo o processo dele, tá ganhando produto complementar, tá avançando pra caramba no que ele gosta de fazer, né, no que ele gosta de praticar. Então é isso, assim, é ter muito, muito claro, né? E aí, para isso, a gente precisa olhar os números e ter isso menos feeling e mais matemarketing, né? Mais planilhado. E é isso, cara. Pode estar na folha escrita, numa agenda, num caderninho. Ótimo. O importante é ter esses números cadastrados, né? Que é onde a gente faz análise de resultado, para eu entender como é que está essa adesão, para eu conseguir calibrar essa comunicação no curto prazo. E é importante, né? Às vezes a galera, perdi o timing, mas internet a gente pode na hora mudar e já causa o efeito de imediato. Não é um anúncio num jornal, não é um outdoor que vai para a rua e aí demora. Não, cara, é na hora, é instantâneo mesmo. Então, viu que dá para mudar, melhora o copy na hora, já sobe campanha e toca a ficha, e segue o barco. E arruma o pitch, vai ligar e já, né, sai avançando a operação como um todo. Então, às vezes as pessoas esquecem disso, né? Deixa rolar errado, não, cara, arruma, calibra, mas calibra dentro do que tu sabe que tá correto, né? Beleza. Gente, a gente vai chegando aí em 1h17, mesmo com a tecnologia tentando dar uma rasteira, me derrubou só um pouquinho, mas o Maurício já fez o resumo, né? Da operação. Então a gente aproveitou o tempo, olha só, né? Que até parece que foi planejado, né, Maurício? Né? Mas, cara, trazendo de considerações finais, como que a gente faz o último trimestre valer a pena, sendo criativo, principalmente, né? E botando a mão na massa. Fazendo o que daqui a pouco não foi feito o ano inteiro. Né? Uhum. E agora é a hora, assim, não tem para escapatória. E um ponto muito importante também para a gente salientar já e pensar em 2025 é que vai, né, 31 de dezembro ali acaba o ano, 1º de janeiro continua, não é um acabou ali, daqui para fecha a conta e passa a régua e vai. Não, cara. A gente paga as contas de dezembro em janeiro, né? Então, cara, a vida continua, o jogo segue, não interrompe, prepara, planeja, se organiza, entra janeiro embalado, não espera passar carnaval. A gente tem visto isso nas empresas que transacionaram mais rápido no início do ano, primeiro, segundo trimestre, eles são fundamentais. Tem aquele negócio, né, que é no início do ano que a gente paga os impostos do ano inteiro. Cara, então vamos pagar imposto e vamos deixar sobrar grana. Mas traciona já, para já entrar embalado e sofrer menos, né? Porque como o Maurício disse, não dá para reclamar de mercado, não dá para reclamar de política, de carnaval, não dá para reclamar.
pode até reclamar, mas executa, né? Vai reclamando e fazendo, reclamando e resolvendo. Mas faz, não deixa interromper não, porque se perder o embalo, demora muito para acelerar o navio de novo, né? E aí tem que tomar cuidado com isso, porque o que é um trimestre a menos para uma empresa que precisa vender o ano todo? É muita coisa. 1/4 do nosso ano a gente vai deixar passar batido? Cara, não dá. Se dezembro é mais fraco, planeja em dezembro, já começa de janeiro executando. Acho que isso é fundamental, a gente viu isso nos últimos 2 anos com as empresas, né, trabalhando com a gente. Então, acho que é por aí, né? Bota a mão na massa e já segue embalado, não para. Né, isso aí. Final de ano o pessoal começa a ficar um pouco mais cansado e com razão, porque, né, a gente tem picos aí durante o ano e acaba desgastando, e a gente acaba desejando um período do ano para dar aquela descansada, né? Mas essa descansada, até a descansada, ela tem que ser estratégica, né? Porque se perde o embalo, depois é difícil embalar de volta, e aí demora, né? Pode até embalar, mas demora. Às vezes passou janeiro, passou fevereiro, né? Para as empresas que a gente falou muito aqui sobre o trabalho de base, né? Para as empresas que não têm essa base ou que não conseguem, até tem um histórico, né? Empresas já estabelecidas, mas que às vezes não têm uma tecnologia, não têm uma organização e não tem essa base conquistada, não, não, não é que não exista oportunidade, também existe, tá? A gente trouxe aqui 6 estratégias que a gente acredita ser as melhores, as de melhor custo-benefício, aqui são mais oportunas, mais rápidas, né? Mas que não são as únicas. Tem muitas outras estratégias que dá para utilizar, então não é porque isso aqui não se aplica para um negócio que não existam outras opções, tá? É, e a constância, a cadência, né, mesmo que não seja para resultado no último trimestre do ano, nos últimos meses do ano, porque não dá mais para falar em trimestre, porque já estamos quase na metade de outubro, mas não seja para ter grandes expectativas de resultado para esses últimos meses, mas para embalar para começar o ano melhor, porque isso faz toda a diferença, né? É muito difícil parar um caminhão embalado, né? E é muito difícil embalar um caminhão parado. Então, é aquele esforço que a gente tem que manter constante, porque se a gente entra 2 semanas de férias e deixa o caminhão ficar, né, freando ali, ele vai frear depois para embalar de novo, é difícil. Então, essa pausa estratégica, especialmente empresas que têm equipe, né, então programa para que não precisa acelerar a todo momento, mas manter a cadência, né, para que esses resultados, para que quando a gente precisar do resultado, a gente consiga esse resultado. É muito, muito, muito difícil uma empresa que não fez nada de diferente, não se preparou e chegar na Black Friday e querer estourar, né? Mesmo que tenha orçamento, essa empresa às vezes não vai ter resultado, porque quando você pega o tráfego pago, por exemplo, né, que todo mundo fala de tráfego pago, que é oportunidade, blá, blá, essa coisa toda, mas eu gosto muito de fazer a analogia do tráfego pago como um balde de gasolina numa fogueira, né? Se você tem uma fogueira, ou seja, se você tem uma empresa que tem oportunidade de jogar gasolina em cima e aumentar o fogaréu, legal, o tráfego pago vai fazer isso por você. Se você tem um orçamento legal, tem uma oportunidade aqui, mesmo que você não tenha se preparado tanto, mas a empresa está embalada, tem uma estrutura boa. Agora, quando a chama ela está fraquinha, né, ali querendo apagar e você joga gasolina em cima, o que que acontece com a chama? Ela apaga, né? O que pode acontecer? Você tem um orçamento que você tem ali, vamos dar a última cartada do ano, mas a chama não estava acesa, você vai queimar um orçamento assim de forma, sabe, lamentável, e você não vai ter o fogo. Então, às vezes nem é válido você queimar esse orçamento, é válido você, tá, beleza, não, eu não consigo colher agora porque eu não plantei. Tô fazendo várias analogias aqui, né? Não consigo colher agora porque eu não plantei. Tá, mas eu não vou desanimar, porque se eu plantar agora, daqui 3 meses, 6 meses eu vou colher. Então esse dinheiro eu vou aproveitar para plantar, construir, né? Cultivar e aí então colher. Isso é fundamental, assim, não existe milagre, não existe resultado da noite para o dia, quer dizer, existe, mas é a exceção da exceção, e a gente não pode viver pela exceção. A gente espera que dê certo, mas a gente não pode criar essa expectativa, senão realmente vai ser um tiro no pé. Então, verdade. é isso.
É aquele lance, né? Por que a gente precisa de estratégia, né? Cara, precisa de estratégia porque grana, tempo, energia tem limite para todo mundo e uma hora acaba. E aí não dá, não importa o tamanho da empresa, né? Pode olhar, recapitulando aqui, nenhuma das estratégias que a gente trouxe cara, sai fazendo de qualquer jeito. É um milagre. Planeja, pensa, organiza, não tem sair fazendo de qualquer jeito. Até para sair ligando para as pessoas exige o mínimo de organização, de acompanhamento, né, de preparo. Cara, se prepara. Acho que esse é o grande segredo. O negócio é a estratégia. Né? Esse é o ponto. Não é receita de guru de internet, não é receita Não. de uma coisa pronta aí, que para algumas pessoas pode dar certo, mas não é certeza, é exceção, exatamente. Geralmente é exceção. Né? Geralmente é exceção. Então, Galera, mas é isso. Né? A gente fica por aqui. Nossa live. A gente espera que ajude, que tenha dado insight, né, para quem está assistindo, para quem acompanhou. E bora para a próxima. É isso aí. Beleza? Valeu, até mais. Sigam nossas redes sociais e acesse o site da Tex.